gostaria de trabalhar o conceito de comunidade como casa. Casa. Vocês podem me traduzir, por favor, sinônimos de casa em termos de sentimentos? O que representa para você, eu saberia dizer para mim, o que representa depois de um dia de trabalho, de atividade, voltar para casa? O que a casa traduz para você? Vamos ver isso. Chuva de palavras. Ótimo, um de cada vez. Muito bom, tá ótimo, vamos ver. Hã? Uma palavra, vamos ver. Aconchego, o que mais? Hã? Tranquilidade, alegria, segurança, hã? Amor, acolhida, porto seguro, partilha, paz. Hã? Tem que falar alto, não chega aqui a voz. Satisfação, encontro, hã? Descanso, união, hã? Família, isso. Pessoal, ótimo. Vejam, casa não significa só casa material, é lar. A casa a gente pode trocar, vender, alugar. A convivência não, a gente precisa dela, né? Algumas palavras aqui eu queria destacar. A casa significa também, especialmente, acolhida, segurança e sossego. Porque depois da correria toda, na casa eu tenho, vou usar uma expressão que não é nossa, mas é o meu ninho. É onde eu posso dizer, bom, agora pelo menos, ufa, vou respirar um pouquinho. Não é isso a casa? Mesmo se você vive sozinho, ou vive com muitas pessoas, a casa sempre representa o meu lugar neste mundo. O meu lugar neste mundo. A comunidade precisa ser isso. Deve ser um ambiente muito bom. Por isso, agora eu começo a largar um pouco a nossa tenda para definir comunidade. Comunidade é o lugar que eu rezo? Sim. É o lugar que eu me encontro com as pessoas? Sim. É o lugar que eu me formo? Sim. Mas é o lugar onde eu descanso também. Eu queria, depois desdobrar um pouquinho nisso e dizer, uma das melhores formas para anunciar às pessoas o cristianismo hoje, é mostrar que a felicidade que elas tanto procuram, nós temos na comunidade. Eu sou feliz é na comunidade. Na comunidade eu sou feliz. Não é que eu não tenha problemas, não é que eu não tenha desencontros, não é que de vez em quando um pouco a poeira rola lá também, né? O pó levanta, mas é lá que a gente vive. Lá é o meu lugar neste mundo cristão. Solto, eu não tenho um porto seguro. Solto, eu navego num mar de águas revoltas e intranquilas. Ali, me ajuda a entender o que eu não consigo. Por exemplo, nós temos, eu não vou apelar aqui para a teologia, poderíamos apelar, nós temos ali o sensus fidei e o sensus fidelium. O senso da fé e o senso dos fiéis. O sentido da fé está na comunidade. Por exemplo, alguém poderia dizer, eu não compreendo o dogma da virgindade de Maria, mas talvez um outro compreenda e me ajude. E se eu não compreendo bem, eu mesmo sem compreender, eu professo com os outros, porque pode ser que eu sozinho não tenho condições, mas com os outros eu assumo esse dom. Talvez eu não compreenda quando a igreja me diz que é preciso, por causa de Jesus, é Jesus quem me diz, amar o inimigo. Sozinho eu não consigo, mas com a comunidade eu penso com ela e rezo com ela. Então eu vou alargando minha tenda. Casa significa, portanto, muito mais.
ambiente de vida. Vejam, a paróquia é a comunidade a qual pertencem todos os fiéis, sem exclusão ou elitismo. Não dá para fazer seleção de quem vai ou não vai para a paróquia. É para todos. Ela é católica, aberta a todos, respeitando a diversidade de cada fiel. Respeitar o jeito de cada um. Eu vou dizer algo aqui que talvez seja um pouquinho importante dizer. Cada um tem um jeito de rezar. Uns rezam mais a Jesus por São Francisco, outros rezam mais a Jesus por Santa Teresa. Um gosta mais de joelhos, outro prefere em pé. Alguns dizem que rezam melhor invocando o Espírito Santo, outros dirigem ao Senhor a sua prece pelas mãos de Maria. Qual é a melhor forma? A de cada um. Eu vou dar uma ideia muito importante aqui que eu ouvi uma vez. A Igreja Católica não é um jardim britânico onde se planta só cravos, amor perfeito e tulipas, bem arrumadinhos. A Igreja Católica é uma imensa e belíssima floresta amazônica que tem orquídeas raras, onde cada um tem seu lugar nessa biodiversidade. Nós não colocamos todos um uniforme, onde todos têm um único jeito, porque nós temos uma pluralidade necessária. Talvez os jovens gostem mais de usar uma missa um pouco mais sonora, talvez outros prefiram uma missa um pouco mais silenciosa. O que não pode existir é alguém dizer assim: o meu jeito é o melhor. Se você não fizer do meu jeito, você não conhece o dom de Deus. Não, aí também, isso é proselitismo. Isso não é missionário. Se você não participar do grupo que eu participo, nunca você vai chegar a ser um bom discípulo. Bom, já não é bom discípulo afirmar uma bobagem dessas. Porque nós precisamos aceitar que, olha, alguns vão conseguir mais formar comunidades, começando rezando o terço. Outros vão começar pela palavra. Mas todos aos poucos precisam chegar a escutar o Senhor. Eu recordo uma vez, eu conheci numa viagem que eu fiz, umas famílias da África do Sul, que se reuniam toda semana, durante muitos anos, para fazer leitura da palavra. Não se falava de leitura orante, isso há mais ou menos 20 anos atrás. Depois de um tempo eles me escreveram dizendo assim: nós mudamos agora, nós achamos melhor não ler a palavra, consideramos ela, mas achamos mais interessante ler as mensagens de Nossa Senhora numa aparição. Pode ou não pode? Não pode. Porque uma mensagem numa aparição não tem o poder da palavra. Mas por que os bispos deixam a aparição? A aparição pode, como revelação particular, importante. Mas existe uma hierarquia. O que é que converte uma pessoa? A palavra. Eu diria o seguinte: antigamente se perguntava assim: que momento eu posso chegar atrasado na missa para poder comungar? Nenhum momento, não tem. Mas certamente, se eu não participo de toda a liturgia da palavra, eu só quero a hóstia, só quero o pão, mas não quero a palavra, eu não entendi o que é a missa. Porque a missa é o seguinte: é aqueles que escutam o Senhor é que podem se alimentar dele. Nada é mais importante que a Eucaristia, mas a Eucaristia sem escuta é uma incapacidade de aprofundar o que o Senhor quer de mim. Então eu comungo da palavra para poder comungar a Eucaristia, o grande e maior dom de Cristo para nós. Portanto, a comunidade é católica, formada por aqueles que se reúnem para ouvir a palavra e participar da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia e na Eucaristia se escuta a palavra. Por isso há muitas formas de rezar, sim, mas não sem a palavra. Não sem a palavra. Então a gente pode rezar o terço, mas tem que rezar a palavra também. Porque isso é o que vai nos transformando diariamente. Sabe por quê? Eu posso rezar todos os dias e em nenhum momento eu ouvir o Senhor dizer:
repensa esse ponto na tua vida. Tua vida está muito bem, mas este ponto aqui tem que repensar. Quando alguém me diz, eu não preciso da comunidade. Eu, para falar com Deus, eu vou no meu quarto, eu rezo, eu falo com Deus e Ele me escuta. O senhor duvida? Eu digo, eu não duvido. Tenho certeza que você pode fazer isso. Eu só faço uma pergunta. E quando Deus quer falar contigo, como é que Ele faz? Quando Ele quer falar. Não, mas eu escuta como? Porque quando a gente ouve a palavra, acho que vocês já viveram isso, eu vivi. A gente não só escolhe a palavra, acolhe também. Tem horas que a palavra não diz, como vocês são bons, bonitos e importantes. Tem horas que a palavra diz, filho, tem que rever. Filha, não dá para continuar desse jeito. É só a palavra que converte. Precisamos dela, precisamos dela. Então, comunidade é a casa dos cristãos. É a experiência da igreja que acontece ao redor da casa, Domus Ecclesiae, a igreja doméstica. Paróquia é a última localização da igreja, porque tem, sim, nós temos a igreja universal, vocês entendem que é a igreja católica no mundo inteiro, a Santa Sé, mas o mundo inteiro. Pois temos a igreja diocesana, o bispo, a sua diocese. Mas a paróquia é onde a gente enxerga concretamente a vida cristã. A configuração do cristianismo é possível ser tocada, como Tomé tocou as chagas de Cristo, na paróquia. Aqui a paróquia São Judas Tadeu, o santuário São Judas Tadeu. Eu aqui vejo uma parte, não uma porção, mas uma parte da igreja que está em Campo Grande. A própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos. É a igreja que está onde as pessoas se encontram. Aqui existe o conceito de paróquia. Só que agora vocês vão me dizer, mas Leomar, às vezes nossos bairros são muito grandes. Não conseguem dar conta de todas as pessoas que estão aí. Por isso tem que multiplicar pequenas comunidades, não pequenas paróquias. Falaremos isso depois. Pequenas comunidades para que as pessoas possam se localizarem também nesse espaço. Comunidade é lar, casa. E vamos usar 3 palavras-chave. A casa da palavra, a casa do pão e a casa da caridade. Se vocês pararem para pensar, todos os trabalhos que temos numa paróquia se resumem nessas 3 dimensões. Palavra, pão e caridade. Palavra, entendam catequese. Caridade é a caridade toda e pão, entendam liturgia. Catequese, liturgia e caridade é a síntese de uma vida paroquial. Ela é muito mais ampla que isso, mas nesses 3 pilares nós caminhamos. Vamos lá. Casa da palavra. Insistir na leitura orante da palavra. Leitura orante, não leitura estudo. Leitura oração. Com aqueles passos do famoso monge Guigo. Os 4 passos são leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me diz. Oração, o que o texto me faz dizer ao Senhor. Contemplação, o que o texto me faz viver. A contemplação não é tanto o fazer, é o que o texto provoca em mim. Por isso, a leitura orante da palavra não precisa tantos textos. Um pouquinho de texto, mas em cima da Bíblia, da palavra, todos têm o que dizer, todos têm o que falar. Mas muitos paroquianos ainda não se familiarizaram com a Bíblia. Tem paroquianos nossos, eu não sei como é aqui, mas eu vou falar da experiência que eu tenho no Rio Grande do Sul. Nós constatamos lá, não aqui, que a maioria das pessoas, das senhoras, santas, piedosas, que participam do apostolado da oração, não sabem encontrar texto na Bíblia. Pode ser que aqui seja diferente. Por quê? Mas elas não têm culpa? Nós não trabalhamos isso com elas. Não esqueçam que cuidar também que os idosos tenham acesso à palavra, tenham a Bíblia, tenham uma letra maior para poder enxergar melhor e poder localizar.
Enquanto se está vivo, pode-se aprender a ler a Bíblia. Encontrar o texto. Nós descuidamos disso. Nós damos sempre uma folhinha para eles lerem e não damos a palavra. Então tem que dar a folhinha, pode continuar lendo uma mensagem. Mas enquanto não lê a palavra, a pessoa não se converte. Porque a palavra não é o texto escrito. Nós cantamos antes, hoje de manhã eu vi. Nós cantamos, foi à tarde. A palavra e as palavras. A palavra é o próprio Cristo, Cristo Verbo. Não é só o texto bíblico, é mais que isso. Por isso precisa escutá-lo. A palavra é saboreada, então, na leitura orante. Primeiro eixo, casa da palavra, leitura orante da palavra. Amanhã vai ter sabatina. Você sabe o que é sabatina? É um exame oral feito no sábado. Vou chamar um por um aqui. Eu vou fazer 3 perguntas e todo mundo vai escutar para dar nota. Não, estou brincando. Mas é quase isso. Amanhã não vem ninguém, né? Todo mundo vai para o shopping amanhã, né? Mas não abre antes das 10, então pode vir aqui às 8. Não, estou brincando, mas amanhã a gente retoma coletivamente e eu vou perguntar, o que lembra a casa da palavra? Leitura orante. Já vai guardando, estou dando a revisão para a prova. Na casa da palavra tem um lugar especial, a iniciação à vida cristã. Pessoal, toda a catequese, toda, de nossas paróquias e dioceses, tem que passar pelo mínimo por 2 crivos, padres, nós bispos, catequistas. Todo encontro catequético tem que se basear na palavra de Deus. Não dá para inventar temas na internet para que os jovens debatam um tema. Vamos debater hoje sobre, o milagre eucarístico. Não, se quer falar de milagre, pega a primeira Eucaristia na Bíblia para chegar lá. Não é por temas, mas é pela palavra que se chega à nossa doutrina. E não se parte de um conceito, se parte de uma relação com Jesus. E segundo, tem que ter a metodologia catecumenal. Não vou explicar aqui porque não dá tempo, mas a metodologia catecumenal é aquela que integra liturgia e catequese. Por exemplo, entrega do creio, entrega do Pai Nosso, entrega da palavra, mas não entrega por entrega. Por tradição, isso é, a tradição é a entrega que uma geração dá à outra. Pessoal, comunidades, talvez vocês já tenham muito isso, comunidades que iniciaram iniciação à vida cristã, começaram esse processo, têm um problema de luxo. As igrejas estão ficando pequenas, de tanto que estão lotando. Comunidades continuam aquela catequese tradicional, não conseguem avançar e dizem, onde é que estamos errando? Não querem mudar. O novo documento da CNBB mostra que nesse país a maioria das comunidades estão trabalhando isso. Mas tem alguma comunidade ainda resistente. Eu rezo que não seja a sua, onde você está. Porque tem que fazer o seguinte, vocês já viram, as pessoas de mais idade têm que ficar muito felizes com as crianças que estão chegando para serem batizadas, crismadas e também eucaristizadas. Geralmente a gente faz assim, hoje tem missa da catequese, eu vou no outro horário, vai demorar muito, hoje é que eu não vou. Ou não é assim às vezes? Iniciação à vida cristã, eu diria que é o ponto inicial para começar todo esse processo. Comunidade e comunidades depende de uma nova catequese, senão continua tudo como está. A gente só podia mudar, mas a gente não começa. Não vou falar tudo isso aqui, mas porque também não dá tempo de explicar. Isso eu farei depois. Vocês lendo o documento, que número vai ser, será? 106 talvez? 7? Vai ser 107? Então vai ser o 107. Então vai ser um documento que vai trabalhar justamente tudo isso aqui. Querigma, pré-catecumenato, catecumenato, eleição, purificação, iluminação, sacramentos e mistagogia. Mistagogia é educação para o mistério, conduzir ao mistério. Se não formos mistagogos, dificilmente teremos pessoas que se encontram com ele, com o mistério. Não dá tempo, mas vocês entendem. Vou recuperar agora alguém muito importante.
Paulo VI, o beato Paulo VI, que na Evangelii Nunciandi, um dos textos mais belos que a igreja já produziu, Evangelii Nunciandi, ele tem uma expressão lá que é muito interessante. Ele diz: cuidado que a nossa evangelização não seja só de verniz. A gente passa uma tinta nova, mas a estrutura continua quebrada. Ele diz assim: em cada nova etapa da história, a igreja, impulsionada pelo desejo de evangelizar, não tem senão uma preocupação: quem enviar para anunciar o mistério de Jesus? Em que linguagem anunciar esse mistério? Como conseguir que ressoe e chegue a todos os que devem escutar? Paulo VI quer dizer para nós que a palavra tem que ser centrada em nossa evangelização. Vocês querem ver que eu vou abalar um pouquinho as cadeiras agora? Quantas vezes nós começamos uma reunião de coordenação, de conselho e tudo, sem a leitura da palavra? Nós puxamos uma Ave Maria, um Pai Nosso e vai embora. Eu, todas as vezes que fiz o Conselho de Assuntos Econômicos, que decide dinheiro e dívidas, começar com a leitura da palavra, a reunião saía diferente. Porque o critério não era só o econômico, era o critério do Evangelho. Pessoal, quanta reunião que a gente sapeca a oração e a palavra fica num canto. Centralidade na palavra para ter uma nova linguagem. Casa da Palavra é também a catequese que vive da palavra de Deus, que é a alma da comunidade. Aqui certamente haveria perguntas que não vamos fazer aqui, porque não vai dar tempo. Mas há grupos com leitura orante da palavra em sua comunidade? Para não dizer quem pode, levanta o braço quem participa de algum grupo de leitura orante da palavra. Ok? Já temos? Temos, que bom, que bom. O projeto de iniciação à vida cristã foi assumido com acompanhamentos aos pais das crianças do batismo e das outras etapas, porque, por exemplo, pais do batismo, com todo o respeito, e aqui eu não quero me interferir na sua diocese, mas pouco ajuda aqueles cursinhos de batismo, que é só uma palestrinha, precisa ser um processo catecumenal. Não precisa complicar a vida dos pais, e nem vamos dizer que só pode batizar seus filhos depois de quem faz um mês de preparação, não é isso. Mas é um caminho que nem é tanto, não é tanto falar. Nós fizemos o seguinte, me permita dar o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das cidades mais secularizadas do Brasil, é a mais secularizada. Na América Latina ela só perde para Montevidéu. E o que acontece com lá? Nós conseguimos fazer um caminho. O caminho é o seguinte: há um processo para os pais integrarem-se à comunidade. Vocês vão me perguntar, deu certo? Mais ou menos. Mas pelo menos começamos alguma coisa. Não é que seja 100% o resultado. Mas nós fazemos assim: a pessoa se inscreve na secretaria para o batismo do seu filho. Nós anotamos o nome do pai e da mãe, todo o endereço, e dizemos: olha, os nossos catequistas vão na sua casa, fazer a preparação lá na sua casa. O dia que você puder, eles vão telefonar e eles irão lá. Se por acaso alguém não quer receber, porque nas cidades grandes o pessoal não gosta de abrir a casa, aí a gente faz na própria comunidade, mas faz sempre de forma personalizada, não com grupos, personalizada. E aí diz o seguinte: nós viemos aqui para preparar o batismo da sua criança, mas nós queremos começar com anunciando Jesus para você. Nós não vamos falar do Sírio Pascal, da água batismal, para quem nem sabe quem é Jesus. Nós estamos fazendo um querigma com todos os pais que batizam seus filhos. Os bispos preparamos um vídeo de 12 minutos, está um pouco longo, podia ser um pouco menos, mais que 12 é impossível. Vídeo com mais que 12 ninguém presta atenção, é 12, podia ser 7, que seria melhor. Depois os pais
e padrinhos são convidados a ler a palavra, fazer uma leitura orante. Atenção, leitura orante com afastados tem que ser muito breve. É tudo muito breve. E aí é explicado alguns outros pontos. E aí é convidado o casal, se estão os padrinhos melhor, às vezes não, para levar a criança na comunidade, para a criança ser apresentada antes do batismo. Então, numa semana, eles recebem a visita. Na outra, eles vão na comunidade e apresentam a criança. O padre, isso a gente tem cuidado muito. Isso praticamente todas as paróquias fazem. As que não fazem são aquelas que os bispos não sabem. E sempre tem alguma paróquia que os bispos não sabem, que não fazem. A criança é apresentada e o padre diz: eu recebo em meus braços, eu mostro a criança, a comunidade bate palma. A comunidade gosta de ver mais um irmão que está chegando. E criança sempre tem essa força. No final a gente diz, os paroquianos, no final, dar um abraço nesses pais, para dizer que eles são bem-vindos. Os catequistas sempre acompanham, os mesmos. Então, foram na casa, apresentaram para a criança, no outro final de semana se batiza. Quem é que está lá junto com o padre e os pais e os padrinhos? Os catequistas, novamente. Uma quarta vez, os catequistas vão até a casa visitar e para perguntar o que eles acharam do batismo, como é que foi, levam uma lembrancinha, um presentinho, aí os pais aceitam receber a visita, porque vão receber um presentinho, uma medalha, alguma coisa. E dizem mais, oferecem todos os horários da paróquia e convidam para vir para a paróquia. Não é que todos vêm, mas começa a aparecer gente nova. As paróquias não mudam porque a gente não vai, vamos buscar. Vocês vão me dizer assim, bispo, isso aí é um problema. Quando é que vocês arrumaram tanta gente assim? Claro que não tinha. Mas por que eu disse que nós começamos esse ano com 600 catequistas novos? Porque fomos buscar catequistas. Não estavam preparados, mas vamos preparar aqueles que vêm. Buscamos especialmente no ECC, no Cursílio e nos movimentos familiares. Tem tanto casal aí, tantos casais que podem ajudar. É que a gente sempre olha para um único perfil. Tem muita gente que pode ajudar, que não precisa ficar só com o seu movimento e o seu grupo. Continua no movimento e no grupo, mas integra. E a gente chama catequistas de batismo, não pastoral do batismo. Porque se é uma iniciação cristã, são catequistas. Isso tem nos ajudado muito. Só partilhei um pouco a minha experiência lá de Porto Alegre. Vamos adiante. Casa do Pão. Cuidar da liturgia e da espiritualidade. Algumas experiências têm mostrado que às vezes se fala demais e se reza pouco. Sempre não é aqui em Mato Grosso. Mato Grosso? Mato Grosso. O padre Agenor me provocou a fazer isso. Ele disse, se dissesse ao Mato Grosso, eles na hora dizem, do Sul. Eu fiz de propósito. E deu certo, viu? Aqui em Mato Grosso do Sul, eu queria lembrar, pode ser, a questão é o seguinte, nós precisamos uma liturgia onde a pessoa se encontre com a Trindade Santa. Ela tem que fazer experiência de Deus. Não sei se eu sou bem claro no que vou dizer agora e talvez vocês me questionem depois. Eu não posso sair da missa e dizer, que missa bonita. Eu saio da missa dizendo, aqui eu me encontrei com Ele, com ela, a Trindade. Por isso eu me estranho um pouco a missa show, a missa muito barulho. A missa tem que ter uma profundidade que não admite muito ruído. A missa tem uma profundidade, quando a gente começa, especialmente não rezar muito, o Senhor diz, bom, já que eles querem fazer do jeito deles, eu vou saindo. E a pessoa sai sem se converter. E a pessoa sai sem se encontrar com Ele. Não estou dizendo que tem que ser uma missa de um único jeito. Cada um tem sua forma de rezar. E de celebrar também. Mas observem. Corre-se o risco de algumas celebrações serem realizadas sem a espiritualidade devida. E aqui eu queria sugerir, eu acho que Dom Dimas e Dom João talvez participaram. Certamente Dom Luiz e eu e Dom Mariano. Adélia Prado, participaram daquele encontro da Adélia Prado, não? Não. Adélia Prado falou para um grupo de bispos. A Adélia Prado, todo mundo sabe, é aquela intelectual mineira,
né? Que o Aiso, como Dom Dimas, né? Que é mineiro também, que ela vai à missa todo domingo. Ela é uma poetisa. E ela diz assim, numa das suas entrevistas: tem algumas missas, que quando a gente sai, a gente vai procurar um lugar para rezar. Porque a gente homenageou todo mundo, a mãe, o pai, o defunto, tudo. A gente só esqueceu que a missa não é a missa nem das mães, nem do pai, não é a missa dos 25 anos do padre, nem do bispo. A missa é missa de Cristo. Não existe missa em homenagem a ninguém. Missa é missa. Nós colocamos as nossas intenções nisso. Por isso o jeito de celebrar é muito importante. Me diga como tu rezas a missa, a celebração, direi que comunidade, que eclesiologia tem na tua comunidade. A centralidade está no encontro eucarístico, palavra e pão. E ela dizia mais, ela tem um poema lindo, só que eu não trouxe aqui, não sei de cor. Ela disse que ela se assustava muito quando a comunidade inteira, por exemplo, na hora do abraço da paz, saía correndo para tudo que é lado. Ela diz que interessante, todos distraídos. Ela diz, ninguém enxerga o cordeiro degolado sobre o altar. Ninguém enxerga o seu sangue derramado sobre as alfaias. Ninguém percebe ele mudo em silêncio para nos salvar. Nem o padre que está celebrando. Ninguém vê ele, porque estão tão preocupados uns com os outros, que tiram o foco que está nele. Não é assim no Mato Grosso do Sul. Pessoal, agora eu vou colocar uma pimenta aqui, e aqui eu sei que é. Por exemplo, irmãs, padres, principalmente nós, bispos, quando vejo numa comunidade que alguém coloca uma intenção do glória, vamos louvar a Deus pelos 25 anos do padre, vamos louvar a Deus pelas mães. O glória não tem motivo nenhum para dar glória. Glória não significa louvor, glória significa brilho. Como é que eu vou fazer o sol brilhar? O sol tem brilho próprio. A palavra glória e o glória da liturgia não pode ter comentário. Não é que não pode, não existe comentário. Quando fazem isso, eu digo, esse pessoal não sabe o que está fazendo. Eu fico bem quieto, porque aprendi que bispo tem que ficar quieto. Só pode falar em palestra. Fora disso, fica bem quietinho e deixa passar. Eu é que não vou arrumar problema para mim. Ainda mais, mas que uma coisa é certa. Não, sabe por quê? Quando a gente não sabe a parte da missa, a gente vai enfeitando. Né? Observem com cuidado. Existe um foco na missa. E o foco sempre é a palavra e a Eucaristia. Quando a gente enche de símbolos, de sinais, de homenagens, nosso Deus é muito discreto. Ele sai pela porta da sacristia bem devagarinho. Eles estão muito preocupados em homenagearem-se a si mesmos. Eles estão muito preocupados em aplaudirem-se a si mesmos. E eles, bom, deixa eles com eles. Eu cuido deles do mesmo jeito. Não vou abandoná-los. Mas eles não me viram. Muito cuidado. Liturgia. Casa de oração. Perseverantes na oração. A liturgia é orante e faz as pessoas se encontrarem com Jesus, é uma pergunta. Há retiros e encontros para fortalecer a espiritualidade dos paroquianos. Há mais, aí faltou um erro, há mais assento no mistério pascal, há mais devoção ao seguimento de Jesus. Nós podemos ter todas as devoções dos santos, que elas até nos ajudam, mas o centro é o santo ou o mistério pascal? E na prática, em nossas paróquias, a festa da Páscoa é maior na nossa paróquia do que a festa do padroeiro? Que dá mais trabalho, mais envolvimento, que todo mundo se mexe. É padroeiro ou Páscoa? É igual ao Rio Grande do Sul. Atenção, religiosidade não é necessariamente espiritualidade.
Muitas religiosidades atuais são reducionismo sobre o conceito e a experiência de espiritualidade e acabam revelando-se impotentes para dar sentido às mais profundas buscas humanas. A espiritualidade reduzida ou negada atrofia e limita o crescimento da pessoa em todas as suas dimensões. Espiritualidade é o que me movimenta. Religiosidade é o que eu preciso para me proteger. Então, por exemplo, se eu uso o escapulário, eu devo saber que eu estou abraçado pela Mãe de Deus e por Cristo e devo caminhar como discípulo para me salvar. Tem gente que pensa que usando o escapulário está salvo, mesmo que faça todos os pecados do mundo. Nós não podemos ter uma imagem mágica da fé cristã. O que é imagem mágica? A criança está com mal olhado, batiza que passa. Isso não é cristianismo, né? Desculpa se eu falo um pouco direto, mas católico com medo de feitiço que os outros fazem. Mas não pode ter. Quem é batizado está livre em Cristo, a não ser que não seja discípulo. Não é possível fazer mal a um cristão, porque um cristão está consagrado a Cristo. Cristãos que acreditam em fantasmas, em espírito de morto, que aparece. Os mortos estão em Cristo. Então esse tipo de oração, às vezes, precisa ser corrigido por uma espiritualidade mais da palavra, menos das crendices. Uma vez, eu estava numa celebração, numa missa, dizendo, olha gente, não dá para ficar acreditando que fantasma existe, que venha um fantasma pegar. E uma criança de 4 anos olhou para a mãe dela e disse, eu te falei que não existia. Porque a mãe assustava ele, dizendo, olha, a vovó vem te pegar de noite. Olha que teologia do terror, né, para criança de 4 anos. Mas ainda bem que a criança era mais esperta que a mãe. E cutucava, dizendo, não existe, eu te falei. Isso aqui é para dizer o seguinte, muita religiosidade não é espiritualidade. A espiritualidade muda a vida. A religiosidade é quando o objeto é que faz. Eu achar que usando alguma coisa eu estou salvo. Não. O cristianismo sempre é uma relação para salvar. Não é uma mágica. Casa da Caridade, lá em cima a imagem do bom samaritano. Acolher a todos, em especial aquilo que já falamos antes. Os moralmente perdidos e socialmente excluídos. São tantos, dependentes químicos, migrantes, desempregados, os dementes, os moradores de rua, os sem terra, soropositivos, os doentes, os idosos, abandonados. E vocês já viram que nas paróquias, especialmente paróquias mais de cidade, como sempre tem uma pessoa doente que de vez em quando entra e atrapalha a missa? Às vezes é um bêbado, às vezes é um dependente químico, às vezes é alguém com problema mental. Eu sempre desconfiei, eu não tenho certeza, eu sempre desconfio que quando entra um assim, é Jesus testando como é que nós reagimos com eles. Eu não desconfio. Eu acho que Jesus lança, aquela confusão toda, a comunidade fica bem agitada. Eu recordo que durante muitos anos, tinha na paróquia o Nilo. O Nilo era um rapaz muito magro, filho de uma prostituta, morador de rua, soro positivo, que vivia para frente e para trás na rua e vivia na paróquia, né? E incomodava, gritava, dizia tanto palavrão no meio da missa, mas era uma coisa séria. Mas era o Nilo. Ele sabia que ali era o lugar dele, ele podia vir sempre para aquela paróquia, sempre, sempre. E vocês sabem que eu era lá de Caxias do Sul, que no inverno faz menos de 0 grau, menos de 0. E o frio é muito intenso. No inverno, eu não sei se o Nilo pegou uma pneumonia, o que aconteceu, mas ele tinha o vírus da AIDS. Numa noite, quem estava celebrando era o bispo, que agora é bispo emérito, o Dom Paulo Moreto estava celebrando a missa, e o Nilo, na porta da igreja, sofreu uma hemorragia interna, e urlava, gritava, dentro da porta, naquele hall de entrada. O bispo, naquele dia, teve uma feliz ideia, ele disse assim, hoje não farei homilia, os gritos desse nosso irmão são os clamores de Deus para nós. Ele gritou, depois veio a ambulância, ele morreu, ele veio a óbito naquele dia.
escutar os gritos de quem sofre. Esta é a mensagem de Deus para nós também. Não ser indiferente, porque nós vivemos uma sociedade nessa questão da caridade, eu acho que aqui também é assim, que cuida mais do cachorrinho do que da velha avó doente. Que tem muito mais no supermercado espaços de rações com todas as vitaminas para o cachorrinho e para o gato, e que se preocupa cada vez menos com nossos doentes e nossos idosos. Eu acho importante cuidar do cachorrinho. Acho que para algumas pessoas até faz bem. Só que não pode substituir. Se nós achamos que um animal substitui a nossa relação com o ser humano, nós já nos animalizamos. Nós perdemos a capacidade de ser humanos. Ensinar isso para as crianças e para os adultos é urgente. Caridade é também uma posição diante de certos fatos que tem por aí. Lembrar que os cristãos colocavam tudo em comum. Por isso é preciso se perguntar, nossos paroquianos acolhem quem chega de fora? Nossa comunidade se abre, ou entra ano e passa ano, são sempre as mesmas pessoas. E aí dizem assim, ninguém quer entrar. Tem que perguntar se a porta está aberta. Não, está sempre aberta. E o coração está aberto? A posição da gente é aberta? Consegue-se viver uma espiritualidade capaz de superar as fofocas, as divisões internas e os grupos fechados? Há preocupação em atrair quem não chega à igreja? Quais as ações que expressam a misericórdia da comunidade por quem passa dificuldades? A minha impressão, e aqui também deve ser a de vocês, é que graças a Deus, nisso as paróquias cuidam muito. Ter sempre alguma coisa para fazer em relação aos irmãos que sofrem. Eu duvido que tenha alguma paróquia de vocês que pelo menos alguma ação não tenha. Sempre tem. Alguma coisa faz. Alguma coisa tem. É uma riqueza isso. Finalmente essa frase de São João da Cruz serve para nós encerrarmos esse dia. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Quando tudo terminar, quando nós fecharmos os nossos olhos para este mundo, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, vou te julgar pela quantidade de amor que tu destes. É o amor o nosso critério maior. Que Ele possa nos levar à eternidade. Amém.